É comemorar conosco. Não é curtir a dor dos outros. Agora eu tenho uma felicidade de estar num clube extraordinário, nos dando todas as condições para trabalhar, com todas as responsabilidades que tem, o peso da responsabilidade. E feliz sim, é muito difícil. Ganhar do Cruzeiro aqui é muito difícil se impor, sim. Um time mais organizado, mais consciente taticamente, aí o individual aparece mais, o foco é maior e a vitória vem de um time superior. Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Agora sim está tudo certo com o YouTube. Vamos postar aqui este vídeo. Quero convidar você que é flamenguista a chegar deixando o like, a se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho. Separei para vocês aqui este corte do Linha de Passe da ESPN Brasil. Já vou aproveitar aqui também e dar os créditos de vídeo para o canal ESPN, link na descrição. Então, dito isso, cara, vamos ver aí o que os caras vão falar sobre a vitória do Flamengo e a estreia do Tite. O Tite que estreou com o pé direito, vencendo o Cruzeiro fora de casa por 2-0, né? O Flamengo já mostrou alguma coisa diferente. Só quero ver agora, galera, as opiniões deles do Linha de Passe. Comente aqui o que você achou do jogo. Eu gostei de uma parte do jogo, cara. Teve uma parte que eu não gostei não, mas depois do vídeo eu falo. Vamos lá, simbora! Mudando. Tite estreou como comandante do Flamengo e com vitória, com notícia boa, no Mineirão, fez 2-0 no Cruzeiro. Começamos o tema exatamente ouvindo um pouco da entrevista coletiva do novo técnico rubro-negro. A equipe, o Cruzeiro começou melhor, mais acelerado, marcando o domínio, marcando a pressão. Nós não conseguimos ter uma fluência maior, o campo não permitia uma velocidade do jogo maior. E veio bastante agressivo no processo de marcação. Os primeiros 15 minutos, ele imprimiu um ritmo muito forte, Cruzeiro. Nós fomos nos ajustando, nós fomos ditando o ritmo naquilo que é a característica do Flamengo. O Flamengo gosta de ter a bola, eu gosto de ter a bola. Então, que agregasse essa característica que ele tem, ofensiva, criativa, com opções, e quero fazer um registro assim. Entrar em jogos é muito difícil. E os 4 atletas que entraram verdadeiramente no jogo, no ritmo do jogo. Isso é muito importante e é muito difícil. Os jogos têm sido de um nível de exigência muito alto no Campeonato Brasileiro. Com exceção do Botafogo, que disparou, um outro bloco, uma disputa muito acirrada embaixo, muito acirrada também. Então, precisar de todos e todos poderem dar sua parcela de contribuição dentro da necessidade, isso me deixou muito feliz. Claro que eu estou contente, claro que a minha família está contente, claro que meus 2 netinhos estão contentes, e não é desrespeito ao adversário, isso não há desrespeito, é comemorar conosco, não é curtir a dor dos outros. Agora eu tenho uma felicidade de estar num clube extraordinário, nos dando todas as condições para trabalhar, com todas as responsabilidades que tem, o peso da responsabilidade. E feliz sim, é muito difícil. Ganhar do Cruzeiro aqui é muito difícil se impor, sim. Mudou a formatação tática, exigiu muito da gente. Eu acho que, em outros termos, dá para fazer até uma associação com aquilo que a gente falou sobre o Corinthians no início do programa, né? Um time mais organizado, mais consciente taticamente, aí o individual aparece mais, o foco é maior e a vitória vem de um time superior. Eu acho que a diferença é o início. O início do Flamengo não é bom. E talvez não seja exatamente por algo que tenha faltado ao Tite. É muito mais um Flamengo que parecia passivo como nos últimos tempos. No trabalho de treinadores. E aí acho que é interessante, né? Porque o Tite entendeu. O Tite tentou enxergar onde estava a passividade, onde a coisa não encaixava. Passivo em subida de pressão, passivo em associação que não existia, e passivo em jogadores que não estavam confortáveis em alguns posicionamentos. O que ele faz? Ele joga o Gerson para a direita, porque o Gerson não estava funcionando centralizado na articulação, traz o Everton por dentro. O Gerson começa a associar, o Everton começa a associar para cá com o Bruno. O Flamengo começa a trabalhar. Passou Ayrton Lucas pela esquerda, gol.
Em outro momento também, dentro dessas mudanças, peças, gol. E aí o Flamengo faz 2-0. E um primeiro tempo que se desenhava ali, talvez até os 25, 30, moroso, um pouco passivo, a gente ia começar a falar, será que esse trabalho do Tite vai demorar a pegar? Você entende dentro do jogo que você talvez não precisa esperar um intervalo para trocar peça ou para conversar e fazer pedido, sabe? Você chama 2 jogadores, você inverte e fala, você vai cair por aqui, a criação, Ayrton Lucas vai passar aqui, você vai ter uma aproximação de Bruno, de Ayrton, de Everton Ribeiro e a coisa flui. Então, acho que essa foi a sacada. Não tem um começo como do Corinthians, mas tem uma correção de rota rápida no início de trabalho. E no segundo tempo, quando parecia que ia faltar um pouquinho o gás, aí é o que o Flamengo tem de melhor. É peça, é elenco. Coloca quem está um pouco mais descansado e parece que o Flamengo controla. Limita qualquer reação que o Cruzeiro poderia ensaiar ali. Você imagina o torcedor do Cruzeiro que vê esse elenco que é super limitado para os padrões históricos do clube, para jogar uma Série A. Faltando pouco mais de 10 minutos, o adversário coloca Arrascaeta, Gabigol e Cebolinha. De uma vez só. De uma vez só. Né? Então, a distância hoje ela é gigantesca. Né? Ela não é a distância da história dos 2 clubes, mas ela é a distância do que eles têm hoje. Então, quando teve uma possibilidade de, num erro técnico do Castan, o Ayrton Lucas fazer o primeiro gol, dali em diante, acho que pesa também o fato do Cruzeiro ter tido, como disse o Pedro Ivo, 20, 25 minutos em que ele foi até melhor, não conseguiu fazer o gol. Porque é um time com um problema crônico de não conseguir fazer gols, porque não tem jogadores que saibam fazer gols. Essa que é a verdade. É um problema terrível de montagem de elenco também, né? Em todo o campeonato. Então, quando você sai atrás e tem toda essa inferioridade técnica, não dá para falar que falta luta, não dá para falar que o time não se esforça. Eu acho que não é uma questão. É uma limitação técnica que é gigantesca. E é preciso entender isso. E é preciso entender isso, né? Assim, vale citar que entre todas as SAFs, que tinha a situação mais complicada para gerenciar o seu clube era do Cruzeiro, dos clubes grandes brasileiros. Isso desde o começo, com o problema das dívidas fiscais, tem até uma necessidade de correção, um pouquinho de rumo ali no começo da SAF. Eu já falei sobre isso aqui, algumas pessoas foram olhar, alguns interessados foram olhar, ninguém quis no começo, porque a situação do Cruzeiro era dramática e a recuperação do Cruzeiro, a gente já falou aqui, ia ser uma recuperação bastante complexa, convencendo. Eu não estou nem falando se o time vai ficar na primeira divisão ou não vai. Eu acho que o Cruzeiro corre bastante risco de rebaixamento, bastante mesmo. Quando eu falo da capacidade de montar um elenco no melhor nível possível para encarar a primeira divisão. O Cruzeiro não tem esse senhor elenco. O Léo acabou de falar, não tem muito de onde tirar. O time tem alguns limites técnicos, o time mesmo coletivamente jogando bem, ele pode não conseguir resultados porque tecnicamente é um time bastante limitado. Vou falar, 6 gols em 14 partidas, jogando dentro de casa no Campeonato Brasileiro. Média de 1 ponto por jogo, média de equipe rebaixada, uma equipe que consegue lidar muito bem quando é atacada fora de casa do que quando joga dentro da sua casa. Porque dentro de casa é um gigante do continente, ele precisa se impor. E tecnicamente o time não consegue. Então tem esse problema sério. Do outro lado tem um Flamengo. Uma coisa me chamou a atenção. Não é nem o time com a bola. Porque sempre que a gente vê o Flamengo mudando de treinador, vai voltar a jogar com a bola, vai voltar ao jogo insinuante, agressivo. Sem a bola a equipe foi diferente, mesmo longe da perfeição ainda. E aí eu estou falando de postura dos jogadores, porque eu espero que os atletas tenham entendido que no Flamengo agora acontece uma peneira. O treinador decide quem fica e quem sai no ano que vem. Primeiro a escalação. Se você olhar sem a bola, por exemplo, um Arrascaeta, que eu sei que não está na condição física ideal, que entrou só lá quase no final do jogo, no segundo tempo, o Arrascaeta com a bola entrega muito. Sem a bola, não. Tanto que já teve técnico que usou ele sem a bola como segundo atacante, recompondo em 4-4-2. Tem uma coisa que eu estou não entender. Quinteto, sexteto, essas coisas com o Tite, não vai existir. Até porque terá as características... E a fala do Bini, eu explico sobre sem bola. É isso, é sem a bola a questão. Eu hoje, por exemplo, vi um Bruno Henrique, que para mim é um jogador muito especial. Se tiver condição física, é um jogador que o Flamengo não deveria perder. Voltando para marcar, como a gente não está acostumado a ver. O Everton Ribeiro, o Tite gosta muito, a gente já sabe disso. Também marcando muito. O Gerson, que é um cara que também com a bola vai muito bem, com a marcação às vezes sim, às vezes não, também voltando para marcar bastante. Fechando espaço, recompondo uma marcação por zona quando é preciso, como o treinador quer. Ou seja, sem a bola teve uma mudança de postura. Estou nem falando de qualidade de atuação, porque o Cruzeiro testa pouco o Flamengo.
Tinha que ver como seria isso jogando contra um Fluminense. Mas, Vitor... Inspirado, um time que ataca muito, que agride muito. Mas eu acho que essa mudança de postura, ela é, digamos assim, o comecinho... Então, do que vai ser a era Tite do Flamengo. Eu não sei a escalação exatamente de dois volantes juntos, né? Perfeito. Thiago Maia e Pulgar. Eu não sei exatamente os números, não parei para olhar sobre chances exatas. Você fala do Cruzeiro ser da equipe que cria pouco, mas até quem criava pouco machucava demais o Flamengo. O Flamengo disputou ali cabeça a cabeça com o Corinthians, quem era a equipe que mais cedia chance ao adversário ao longo de todo o brasileiro. Tem uma coisa que está muito gritante, que você fala quando você olha o jogo ali do comprometimento de recomposição e de como isso foi trabalhado. O Tite deixa claro, na primeira coletiva dele, quando ele é perguntado sobre o setor ofensivo, ele responde sobre o setor defensivo. O time tem que marcar, o time tem que ser equilibrado. E hoje você isso não significa que o técnico é retranqueiro ou defensivo. É compromisso para você não ficar exposto. O Flamengo ficava muito exposto. Roubar a bola para jogar. E hoje você viu um Flamengo agitado, compactado. Os espaços eram diferentes. A bola não entrava toda hora. O zagueiro não estava tendo que compensar posicionamento errado de linha de volante. Então... correndo de maneira maluca para tudo quanto é canto. Vai dar certo? Final de ano que vem? Eu não sei. Os próximos 11 jogos vão ser iguais? Também não sei. Mas dá para entender que isso foi priorizado. O Tite bate na tecla de bola parada na entrevista dele. A bola parada hoje, tudo bem que o Cruzeiro não é exatamente uma bola parada de primeira trave do Palmeiras, tudo bem. Mas já deixa de ser um apavoro. Quando você tenta trocar peça, quando você tem uma queda técnica no segundo tempo, o adversário já não se põe tão fácil, você já não está dando tanto campo para ele. O espaço está mais amarrado. O jogo entre linhas ali, o cara não está tendo espaço para virar, ou para receber, ou para girar e construir. Então, dá para enxergar que alguma coisa foi trabalhada nesse aspecto. Não foi só essa loucura de, tirou o Gabriel. Então é porque ele quer o Pedro. Então é porque o Bruno tem que associar. Não, ele não olhou só lá para frente. E ele deixa isso claro muito já na primeira coletiva. Ele é perguntado sobre Gabriel e Pedro, ele responde sobre o jogo sem bola. Ele é perguntado sobre o que ele tem feito nos primeiros treinos, ele fala sobre posicionamento de bola parada, de jogo. Então, e deu para ver isso um pouco. Para ser bem curto, assim, para tocar para os colegas, eu digo o seguinte: dos especiais com a bola, e há vários que começaram jogando e no banco no time do Flamengo, desses jogadores eles precisam decidir quem quer ou quem não quer continuar no clube quando eles estiverem sem a bola. E aí é uma decisão deles. Depende do que eles vão fazer. Cabe só a eles. Então, até passando a conversa por esse lado aqui, Arrascaeta e Gabigol, olhando para esse cenário de com bola, sem bola e a cara do Tite. Os dois, hoje, no banco de reservas, pelas características, por aquilo que tem apresentado e pelo jeito com que vocês conhecem o Tite, pontual ou uma tendência nesse primeiro momento? O Flamengo tem que decidir que jogo ele quer jogar. Se ele quer jogar o futebol que o mundo joga e o futebol que conquista títulos, porque não é o futebol, não é uma cópia do futebol dos outros. O futebol que se joga a cada época é o futebol que você tem que interagir com ele. Você tem que neutralizar aquele futebol que se joga, você tem que se defender, você tem que atacar dentro daquele futebol que é jogado na tua época. E o futebol desta época requer que você recupere a bola do seu adversário lá na frente. Quando você sai, tem uma tabelinha de onde as equipes recuperam as bolas. A gente acabou de falar do Corinthians. Entre 20 equipes do Campeonato Brasileiro, a maior vergonha do futebol brasileiro é o Corinthians. Assim, quanto mais vermelha a faixa do campo, mais bola recuperada naquela faixa. A do Corinthians era branca, 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 ficava rosinha, rosinha, ficava vermelha dentro da área do Corinthians. O que foi o Campeonato do Corinthians? Uma tragédia. O Flamengo não pode. Então a bola do Flamengo tem que ser recuperada na frente. Para recuperar, porque o Flamengo pode tudo. O Flamengo tem orçamento, tem banco, tem jogadores. A hora que você põe, a hora que entra aqueles três, o Ronaldo lá, dono da SAF, vaiado em Valladolid e vaiado em Belo Horizonte. Quer dizer, como dono de SAF, ele está muito feliz, porque ele é vaiado. Se ele for para a Espanha, é vaia. Se vai para Belo Horizonte, é vaia. E os dois estão uma porcaria. O que foi aplaudido como jogador. O Valladolid está na segunda hora, caiu para a segunda divisão. Então, o que acontece, né? Na hora que ele olha aquilo, ele fala, pô, um desses já não é que resolveu o problema, mas um desses já aliviava tudo no time. Ele não tem nenhum, tem 3 no banco. Agora, jogar toda essa galera do Flamengo para praticar este futebol que a gente acabou de falar, hoje não me parece plausível. A menos que o Tite consiga entrar na cabeça de cada um,
e fazer o Gabigol marcar, e bem, o Pedro marcar, e bem, o Gerson marcar, e bem, o Arrascaeta. Por quê? Porque este Flamengo se acostumou com a bola no pé e, tecnicamente, a gente resolve tudo. E foi como o Flamengo começou a resolver hoje. Foi um jogo em que o Flamengo, a data FIFA do Flamengo foi dentro de campo hoje. Os dias que antecederam o jogo foram dias de conceitos. O jogo começou com o Tite trabalhando. Vem aqui, vai para o meio, vem para a ponta. Davi Luiz, Tem até uma cena curiosa, Thiago, né, Calçade? Que no primeiro gol, o time vibra e tal, ele nem esboça uma reação, ele chama o jogador. Chama o Thiago e já dá uma arrumada. A data FIFA dele foi durante o jogo, porque ele arrumou o time com os conceitos que ele trouxe nesse período. E olha que interessante, né? Só para contextualizar. O São Paulo teve 2 datas FIFA no comando do Flamengo. Perdeu as 2. Na primeira, no jogo seguinte, ele tomou 4 do Bragantino, fora de casa. Bem lembrado. Andando em campo. O Flamengo andava. E é por isso que o Landim não quer esse jogo fora do Maracanã. Mas câmera lenta. Mas é o seguinte, né? O Bragantino é o líder do retorno. E se há algum suposto candidato a tirar o Botafogo da liderança, só que essas são as 2 únicas equipes ele não tá mais lá. candidatar. São Paulo não está mais lá. Por quê? Porque na segunda data FIFA, o Flamengo pega o Atlético Paranaense em casa e toma um pau do Atlético, uma 3-0 do Atlético. Na terceira data FIFA não tem o São Paulo. Eles não erraram na carga. Eles erraram na São Paulo, arregaçou os caras na data FIFA. Tem que correr mais, tem que fazer, tirou o couro dos jogadores. Os caras foram para campo, deixaram tudo no campo de treinamento e dentro de campo andaram. Tomaram 2 pauladas. Agora, trabalharam bem as cargas. Tanto que não foi possível fazer tudo. Tanto que se começa o jogo e o cara está arrumando o time com a bola rolando. Só que a diferença técnica é tão gigante que na primeira bola que vai para o fundo, Ayrton Lucas, Ayrton Lucas, foi bem. A bola na defesa do Cruzeiro fica viva e o jogador do Flamengo faz o gol. Então, há uma diferença aí de conceito, de contexto brutal entre o que era o Flamengo pós-data FIFA, o que é o Flamengo hoje, e a capacidade desses jogadores de talvez, Paulo, voltarem a ganhar jogos por sua categoria muito acima dos adversários, o que não estava acontecendo porque não conseguia competir. Até um exemplo que eu acho que sempre tem de ser dado pelo peso, pelo tamanho dos caras, quando a gente entra nessa história de que futebol não se ganha mais com nome, não se ganha mais olhando e resolvendo como craques. Senão o Ronaldo descia lá. E Mbappé juntos não funcionaram no PSG. Nos jogos menores, sim, porque os caras fazem a diferença e ponto final. Nos jogos maiores, para ganhar a Champions League, o sonho dos shakes... 3 jogadores olhando, você não ganha. Não ganha, não tem jeito. O tal do jogo de hoje, que o Calçado falou. Não tem jeito. Jogar. De hoje você não ganha, mas você tem jeito. Você quer ganhar. Se o teu time joga hoje, disputa campeonatos em 2023, você tem que saber como enfrentar os seus adversários em 2023. Não adianta se você gosta mais de um jogo diferente, que em 2023 não é jogado. Se você conseguir ganhar deste jeito, parabéns. Não tem sido frequente, é mais difícil, contra adversários duros e difíceis. E o Flamengo sentiu isso esse ano. É uma coleção de fracassos para um time que você imaginava. Quantos títulos essa equipe vai disputar? E quantas realmente ele disputou? Então, é uma arrumação aí necessária. O outro lado da moeda desse jogo, já passamos de leve por ele, né, que é o Cruzeiro, o seu drama, a sua tabela difícil, não tem muita pinta, não tem cara de reação. E para completar todo esse cenário, tem o Ronaldo, né? Ronaldo deu uma declaração que a gente vai mostrar agora e nós vamos emendar já com a entrevista do técnico do Santos. O Santos foi derrotado pelo Red Bull Bragantino hoje dentro de sua casa, depois da empolgação. Vamos ouvir o que o Ronaldo falou. De 3 vitórias consecutivas, o Santos perde, tem o chamado choque de realidade hoje, 3-1, e a gente ouve primeiro o Ronaldo do Cruzeiro, depois o Marcelo Fernandes do Santos, os dois envolvidos nessa luta contra o rebaixamento. Mas a gente tem que sair dessa situação, nos unir cada vez mais. Entendo a insatisfação da torcida, já não entendo a revolta, a hostilidade, a violência. Talvez se não tivesse a dívida bilionária que nós estamos tendo que pagar, o orçamento seria muito mais competitivo para a gente e teríamos uma outra equipe. Nós temos que
nos unir, como eu disse antes, fazer um chamamento à nossa torcida, que da maneira que está se comportando não nos ajuda em absolutamente nada. Aquela conexão torcedor e time que tínhamos no ano passado, que também era um momento extremamente difícil, a gente não teve em nenhum momento esse ano. Nós só sairemos dessa situação se estivermos unidos, acreditando no projeto que a gente planejou e, logicamente, com o apoio da nossa torcida. Sem o apoio da nossa torcida, dificilmente a gente permanece na Série A. Galera, então é o seguinte, ó, depois do que o Ronaldo falou aí, vamos olhar então a parte de baixo da tabela, né? O Cruzeiro, cara, tá a 1 ponto da zona de rebaixamento, né? Tá em 15º com 31 pontos. O Vasco é o 16º com 30. Santos é o primeiro dentro da zona de rebaixamento com 30 pontos. O Goiás também. Coritiba, 20 pontos e América Mineiro, 18 pontos. América Mineiro e Coritiba, para mim, já caíram para a Série B do ano que vem, tá? Esses dois times aí não tem como se recuperar. A distância é muito grande, cara. O Vasco é o nosso adversário do próximo fim de semana, né? O Flamengo joga com o Vasco no Maracanã, tem 30 pontos e está fora da zona de rebaixamento. Se o Flamengo vencer o Vasco, com certeza ele cairá de novo dentro ali da zona de rebaixamento, né? Então a situação do Corinthians também é difícil, tem 32 pontos. A situação do Internacional é difícil também, né? 32 pontos, 2 só fora da zona de rebaixamento. São Paulo, 35. E o Cuiabá, que tem 36 pontos, vem fazendo um bom campeonato para o que ele almeja, no caso, né? Fluminense, 42, empatou com o Corinthians. Fortaleza, 42, perdeu, né? Para o Vasco. Olha só, cara, Fortaleza perdeu para o Vasco 1-0. O Atlético Mineiro, 43 pontos, venceu a Porcada, ó, por 2-0, venceu o Palmeirinha. O Atlético Paranaense, 44, Palmeiras, 44, tá caindo, hein, fio? Grêmio, 44, Flamengo, 47, passamos, galera, passamos o Palmeiras, passamos o Grêmio, estamos em terceiro lugar com 47 pontos, o Bragantino tá embalado, né, tá com 49 pontos, e o Botafogo mais embalado ainda, 58 pontos. Cara, a nossa briga é para ficar entre os 4 primeiros mesmo, tá? Eu acho que o Flamengo vai chegar em segundo lugar. Chegar no Botafogo é muito difícil, galera. São 11 pontos, agora faltando 11 rodadas, né? E a estreia do Tite, cara, no meu ponto de vista, a estreia do Tite foi muito boa, cara. Porque, veja bem, é o que eles falaram aqui, né? Depois das datas FIFA, o Flamengo vinha e perdia. Com o Sampaoli perdemos as 2 vezes, galera. Então, com o Tite, pelo menos vencemos, né, cara? A gente vê que o time já está se comportando diferente, né? Tivemos ali os primeiros 20 a 25 minutos ruins. Depois desse tempo, o Flamengo conseguiu superar o time do Cruzeiro. O Flamengo foi melhor, dominou o jogo, criou mais oportunidades. O Rossi só fez uma defesaça no primeiro tempo. O Flamengo começou a atacar com o Pedro, com o Ayrton Lucas, fez o primeiro gol, fez o segundo gol de pênalti. Em seguida, né? No intervalo de 4 minutos, o Flamengo terminou o primeiro tempo dominando totalmente o Cruzeiro. Voltamos melhor no segundo tempo. O Cruzeiro deu uma reagida por volta de 30 minutos do segundo tempo, ficou ali com a posse de bola um pouco, ofereceu uma pressão, né? Depois o Davi Luiz se machucou, o Bruno Henrique também se machucou. Saíram, entrou Gabigol, Arrascaeta e Cebolinha. Daí o time voltou a dominar e a ter o controle de jogo, né? Foi bem tranquila a vitória do Flamengo, boa estreia do Tite. Acho que vai dar bom, hein, pessoal? Quando esse time engrenar, quando ele se entrosar e entender o que o Tite quer, vai dar bom. Valeu? É isso, muito obrigado a todos vocês. Antes de sair do vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Tamo junto, saudações, fui!